De volta depois de um período de descanso, a programação aqui da Rádio Bandeirantes. Descanso porque você não lembra mais como é ter filho pequeno, Pedro. É, pode ser, né, Killing? Pelo menos descanso das atividades aqui na rádio. Vamos reformular. Como é que estão as coisas aí na Inglaterra, hein, Killing? Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, Edu. Olha, o Edu matou a pau, viu? Com criança pequena não há descanso. Dirigi 2.000 quilômetros para levar o pequeno para conhecer parte da família na Irlanda, fora as noites de sono mal dormidas, mas enfim. Ô, Killing, então vamos aproveitar, vamos começar por aí. Eu estava falando aqui com a Sônia Blota, né, que é a nossa enviada especial aqui do Grupo Bandeirantes para cobrir a COP26, e a Sônia esteve na França, passou pela Inglaterra para chegar até a Escócia. E ela falava sobre o passaporte da vacina, que está sendo exigido lá em Paris para você entrar em restaurante, para você frequentar alguns locais. Diz que nas lojas não, é preciso entrar de máscara, mas não se pede o passaporte da vacina. Como é que foi na Irlanda? Como é que está na Inglaterra aí? Qual é a informação que você tem atualizada para nós? Como é que os ingleses e irlandeses estão se comportando com essa questão do passaporte da vacina, hein, Killing? Olha, Pedro, aqui na Inglaterra a sensação é que a gente está em 2019, porque quase ninguém usa máscara, não existe o passaporte da vacina, estádios de futebol com capacidade total, grandes eventos de música, teatros também, capacidade total, ninguém pede nada. Viajando para a República da Irlanda, eu fui até o País de Gales, peguei a balsa do País de Gales até a República da Irlanda, depois de 3 horas e meia cheguei lá e a situação é diferente. Na Irlanda, muita gente utilizando máscara, principalmente em ambientes fechados, e lá vários restaurantes pediram o passaporte da vacina. Não à toa que os casos aqui na Inglaterra estão disparando, em outros lugares aqui da Europa a situação está mais controlada. Killing, ainda com relação a... Vamos chamar de vida normal, né? Você... acompanhando ainda que um pouco à distância, Escócia nesse momento com uma chuvarada, o que acaba ilustrando na prática o que são as discussões da COP26. Aliás, chuva por aí é o que não falta, né? Mas transtornou a vida na Inglaterra também. Como é que tem sido esse final de semana nesse aspecto? Olha, Edu, árvores caíram durante a madrugada de hoje, inclusive atrapalhando muitos trens que saíam aqui de Londres em direção a Glasgow, na Escócia. Claro que as questões climáticas envolvem muitos problemas que todo o planeta precisa enfrentar. A gente viu esse ano Madrid congelando, com nevascas históricas, enchentes na Alemanha. O próprio Reino Unido enfrentou muitas enchentes aqui na Inglaterra, a China, enfim, várias questões sendo debatidas. Na chegada a Glasgow, muita gente está relatando que há filas enormes para entrar no evento da COP26. Existem vários protocolos, precisa ter um teste negativo. Claro que o pessoal sempre tenta manter o distanciamento social, mas há uma aglomeração enorme lá na chegada ao centro de convenções em Glasgow. Há também muitos manifestantes na cidade, os olhos do mundo estão em Glasgow, o evento mais importante para um debate fundamental da nossa geração e para as gerações futuras, mas existe essa questão de que existe muita aglomeração neste momento lá em Glasgow, na entrada no centro de convenção. Killing, para a gente encerrar a sua participação aqui, direto da Europa, né? Como é que está a repercussão aí da reunião do G20? Líderes das maiores economias do mundo estiveram reunidos, tirando China e Rússia, né, que participaram à distância, estiveram presencialmente aí em Roma para esse encontro. Como é que está a repercussão do que foi a cúpula do G20 aí pela Europa, hein? Pedro, na questão do clima, o pessoal ficou um pouco desapontado, né? Porque o que houve foi uma intenção de se manter o aquecimento global até 1,5 grau em comparação a níveis pré-industriais. Mas não houve data, não houve um comprometimento com questões maiores, como impedir, né, o uso de carvão ou diminuir o uso de carvão em vários países. A China disse que vai parar de investir fora da China nessa energia que polui bastante, mas foi um acordo bastante tímido. A expectativa é que na COP26 haja um progresso maior, mas mesmo o primeiro-ministro Boris Johnson não teve um tom muito otimista em relação ao clima.
A economia também é algo que preocupou bastante, foi tema dos debates durante o G20, né? Problema de desabastecimento, inflação, de desemprego, são questões que vários países estão lidando neste momento, além da pandemia. Então, esses 3 principais assuntos dominaram a pauta. E os líderes do G20 se comprometeram a vacinar até 70% da população de todos os países, né? Então, cada país tem que ter até pelo menos 70% de sua população vacinada até a metade do ano que vem. Mas, para isso, é preciso olhar com muita atenção para a África. Apenas 5 dos 54 países que formam o continente conseguiram bater 10% de pessoas imunizadas até o final de setembro. Os países desenvolvidos não doaram as vacinas que prometeram, mais de 1 bilhão de vacinas, doaram apenas uma fração, estão agora aplicando a dose de reforço. É uma meta bastante ousada, mas que muita gente acredita que não será cumprida. Fernando, o Philip Killing falando de Londres a respeito da COP, e você citou, Pedro, a participação à distância de China e Rússia, né? Que é interpretada como ausência. Sim. E aqui se tem questões muito pontuais ligadas à ausência desses 2 países. A China com relação ao carvão, a Rússia com relação ao gás. O momento chinês, a gente tem acompanhado isso, de falta de energia, fez com que a China recuperasse 72 minas de carvão. Ela tinha fechado 72. E o que diz a China é, olha, ok, precisamos olhar para frente, necessário, fantástico, só que não podemos parar de gerar energia para o país. Mais ou menos a mesma questão, entrega de energia, na Rússia. A Rússia tem montado, pronto, um gasoduto para entregar na Alemanha, ou consequentemente para entregar na Europa. Gás. E não entra em funcionamento por causa da oposição de países do oeste europeu, do ocidente. E aí precisam do gás. E quem tem a chave lá da entrega do gás, ou pelo gasoduto ou por fora, é a Rússia. E a Rússia está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam de gás, vai chegar agora o inverno, um frio miserável. Vocês querem gás mais barato? Precisa vir pelo gasoduto. Se não liberarem o gasoduto, o preço vai ser esse que está sendo cobrado, ou ainda mais, porque as coisas andam difíceis. Ou seja, Philip Killing, prepare aí agasalhos, luvas, meias, ou então o bolso, porque o gás esse ano estará mais caro, tá? Infelizmente, viu, Pedro? Já subiu bastante o preço do gás aqui. Muitas famílias já estão relatando problemas no aquecimento para fechar a conta no final do mês. Só esse ano, mais de 250% o gás subiu aqui no Reino Unido. Então, é uma questão bastante complicada e a gente vê que há diversas divergências no mundo que precisa de mais coesão para a gente conseguir caminhar juntos. Killing, um abraço para você, obrigado pelas informações aqui. O Quinto Sinal está marcando 9h30 da manhã. Atualiza o horário aí direto de Londres, que como o Eduardo e a Sônia lembraram, teve mudança aí no fim de semana. No fim de semana, né? Exatamente, acabou o horário de verão, estamos agora 3 horas à frente do horário de Brasília, agora é 12h30 aqui em Londres. Bom almoço então para você. É bom, apesar da comida inglesa. Só para registrar aqui que um ouvinte me corrigiu, ainda não virou nos Estados Unidos, vira no dia 7. Um ouvinte que está nos ouvindo por lá. Obrigado, Killing. A alteração do horário? Horário, exatamente.